Então, eu particularmente, Paulo Figueiredo, não acho que o Trump esteja buscando uma questão meramente fiscal com as tarifas, até porque o déficit americano é trilionário e as tarifas, com sorte, vão render algumas dezenas, talvez centenas de bilhões, mas não resolve o problema, não faz nem cócegas no problema, provavelmente, e o Trump sabe fazer conta muito bem. Então, eu não acho que seja isso que ele busca. O que eu creio que o Trump esteja buscando é o que se chama de desglobalização. E para mim esse esforço tem 3 pilares fundamentais. Primeiro, trazer as indústrias e a produção de volta aos Estados Unidos. A América tem o maior mercado interno do mundo entre os Estados-nação, e eu repito, trazer a indústria de volta para cá faz com que a América esteja numa posição menos vulnerável em um eventual conflito mundial. E, além disso, gera empregos para o homem comum, o trabalhador de fábrica que votou no Trump. A segunda coisa que o presidente americano está tentando buscar com esse processo de desglobalização ou deglobalização é uma ferramenta de negociação para abrir o mercado dos outros países às empresas americanas. E ele deu ainda alguns exemplos, como os europeus que vendem carro nos Estados Unidos sem taxa, enquanto taxam os carros americanos vendidos na Europa. Vejam o caso da Tesla, por exemplo, da enorme dificuldade que ela tem no mercado europeu. E por isso mesmo que ele citou o Brasil. Nós já falamos aqui no programa que o Brasil tem uma taxa média de 85% sobre os produtos americanos. Ou seja, se uma coisa custa $100 nos Estados Unidos, só as taxas já chegam no Brasil a $185. O que faz que o brasileiro tenha que se escravizar para comprar um MacBook, um iPhone ou qualquer outra coisa que venha dos Estados Unidos. Tudo isso, segundo argumenta o governo do Brasil, para proteger uma indústria nacional tecnológica absolutamente inexistente. Por outro lado, os Estados Unidos, esse malvadão aí da Globo News, eles taxam os produtos brasileiros com algo entre 0% e 5%. Então você tem um cobrando 85% e outro cobrando 0%. Não precisa ser um gênio em matemática para entender que isso é absolutamente desleal. Fala pessoal, se você curte o meu conteúdo, saiba que ele só continua porque tem gente que apoia. E você pode fazer o mesmo com um pouco mais de $5 por mês. Simples, entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e use o cupom da descrição e tá pronto. Desde já, meu obrigado. E se os Estados Unidos adotarem esse fair trade, essa reciprocidade, simplesmente eles quebram a Fiesp, eles quebram a Fierj, eles quebram essas indústrias que absolutamente a indústria brasileira deixa de existir, com uma taxa de 85% de importação para os Estados Unidos. É reciprocidade. Lula prometeu reciprocidade. E o agro também sofre. Embora em commodities a situação seja um pouco diferente. E, aliás, eu só não vou dizer que sinto muito pro agro brasileiro, porque o agro brasileiro se acovardou, está se acovardando e está permitindo que esse governo louco, esse regime louco, permaneça no poder. É aquela história, né? Você pode até, vou cuidar da minha vida. Eu falo, você pode ignorar a política, mas não pode ignorar as consequências de se ignorar a política, né? Agora você está sofrendo as consequências. E esse ponto é importante do regime que chegou ao Brasil. Por quê? Porque se o Brasil tivesse uma boa relação com os Estados Unidos, como tinha o presidente Bolsonaro, certamente a gente estaria numa estratégia melhor de negociação. Basta ver a relação Trump-Bolsonaro. Mas melhor ainda, veja que a Argentina do Milei está discutindo com o Trump, está falando sobre um acordo de livre comércio com a Argentina. Mas com o Brasil, onde o ditador Alexandre e o presidente Lula acham que vão guerrear contra o Trump, esculacham o cara, declarações em toda oportunidade que tem, não adianta a Globo News dizer que o Alckmin possivelmente vai se encontrar com o secretário de comércio nos Estados Unidos e vai resolvendo a conversa. Vai falar o quê? Qual é a boa vontade? O que me leva àquilo que acredito que é o terceiro pilar dessas tarifas, que é a utilização como ferramenta de negociação geopolítica, onde o Trump está criando uma nova ordem mundial e utiliza as tarifas justamente para isso, como fez com a Colômbia, como fez com o México, como está fazendo com o Canadá.
Certamente ele vai utilizar essas tarifas como forma de negociação também com a Europa, para que eles não implementem essas legislações de censura às big techs americanas. Além dele poder muito bem utilizar as tarifas para, depois de quebrar e balançar a elite industrial de São Paulo, que foi quem deu origem ao Moraes, Temer e companhia, depois de destruir essas pessoas, aí ele chama o Brasil para a mesa de negociação para discutir a redemocratização do país. Isso é algo muito comum com Trump. Ele primeiro arrebenta com você, joga a âncora lá em cima da negociação e depois ele senta na mesa para negociar o acordo. Eu falo isso porque eu vivi isso com o Trump. Ele fez isso comigo algumas vezes. Eu, aliás, sou o único brasileiro que não negociou só um contrato, mas 3 contratos bem-sucedidos com o Trump, pessoalmente. Então eu falo do que eu sei. Ao contrário dos analistas da Globo News. Eu falo do que eu sei, eu estou vendo as técnicas de negociação em curso. Como é mais fácil negociar com o Brasil? Você redemocratiza, você vai lá, eleições limpas, etc, etc, e a gente reduz as tarifas aqui. Se você não fizer, voltam todas as tarifas. Eu confesso a vocês que eu não queria tarifa para o Brasil. Mas eu não sou o presidente dos Estados Unidos. Eu, inclusive, nunca pedi tarifa. Inclusive, aconselhei contra a tarifa. Mas o Trump faz o que ele quer. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.